Você já parou para pensar que o anticristo pode estar entre nós, agindo sorrateiramente, enquanto a maioria permanece completamente alheia a essa ameaça iminente? Prepare-se para uma revelação chocante e perturbadora, pois neste vídeo desvendaremos os sinais ocultos que indicam a presença do anticristo em nosso mundo. Abrace-se, pois o que você está prestes a descobrir irá abalar suas convicções e abrir seus olhos para a verdade obscura que poucos têm coragem de encarar. Fique atento aos gatilhos mentais que revelarão os segredos mais sombrios e perturbadores que envolvem essa figura sinistra. Não perca tempo, pois a sua segurança e a de seus entes queridos podem estar em jogo. Assista agora e descubra como identificar os indícios sutis que revelam a presença do anticristo em nosso meio. Esteja preparado para uma jornada de conhecimento e reflexão que irá desafiar suas crenças e mudar sua perspectiva sobre o mundo ao seu redor. Não deixe que a ignorância te domine. Junte-se a nós nessa busca pela verdade e descubra se o anticristo já está entre nós, camuflado em meio à sociedade. O tempo está correndo, não perca essa oportunidade única de se informar e proteger-se. Afinal de contas, quem será o anticristo? Será que ele já está realmente entre nós? Fique comigo, pois agora desvendaremos as várias teorias criadas sobre esse ser que causa ao mesmo tempo medo e curiosidade nas pessoas. Antes de tudo, é importante esclarecer que você apenas apresentará essas teorias. No final do vídeo, revelarei minha perspectiva sobre quem é esse ser, de onde acredito que ele surgirá e qual será o seu papel em meio aos acontecimentos preocupantes de hoje em dia. Vamos começar pela primeira teoria: o homem bilionário. Aqueles que sustentam essa teoria acreditam que o anticristo se manifestará como um indivíduo extremamente rico, usando sua influência financeira para manipular e controlar sistemas e governos globais. E compreender as razões que sustentam essa ideia, exploraremos alguns pontos do Apocalipse capítulo 13. Neste capítulo, encontramos uma descrição do surgimento do anticristo, emergindo do mar com 10 chifres e 7 cabeças. Esses símbolos, os chifres e cabeças, foram interpretados ao longo da história como representações de diferentes nações ou estruturas de poder. Acreditamos que ele terá capacidade de influenciar e controlar todas essas estruturas. Além disso, os versículos de 4 a 8 de Apocalipse 13 indicam que a melhor receberá autoridade sobre tribos, povos, línguas e nações. Sua habilidade de conquistar a admiração das pessoas, devido ao seu imenso poder, fazer com que o adorem e sirvam. Segundo essa teoria, o anticristo teria recursos financeiros tão abundantes que poderiam moldar as opiniões das pessoas, controlar a mídia e até manipular líderes religiosos e políticos. Toda essa influência e poder econômico seriam os meios pelos quais a segunda melhor, o falso profeta, conseguiria forçar todas as pessoas a receberem uma marca. Sem essa marca, não seria possível realizar transações de compra e venda. Esta teoria pressupõe uma influência significativa do anticristo no cenário global, abrangendo economia, política e religião. Ocupar uma posição chave na economia internacional e ter influência sobre as políticas mundiais permite ao homem bilionário importar suas próprias políticas econômicas alinhadas com uma agenda apocalíptica sem dificuldades. Essa teoria pode explicar um aspecto muito comum nos dias atuais. Quando alguém consegue acumular uma fortuna significativa, essa pessoa se torna uma figura midiática e passa a exercer influência sobre a sociedade. Alguns exemplos notáveis incluem Mark Zuckerberg, o proprietário do Facebook, Instagram e WhatsApp, Elon Musk, dono da Tesla, SpaceX e outras empresas, bem como Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos e influente bilionário. Também incluem figuras como Bill Gates, fundador da Microsoft, e Jeff Bezos da Amazon. Esses homens apresentam uma característica notável em comum. São bilionários, bem-sucedidos, poderosos e influentes em todo o mundo. É interessante notar que todos eles, em algum momento, foram alvo de acusações de estarem envolvidos em supostos planos apocalípticos, como a implantação de microchips nas pessoas ou o uso de suas plataformas de mídia social para controlar informações e opiniões. Essas acusações, embora muitas vezes infundadas, destacam como indivíduos extremamente ricos podem se tornar figuras polarizadoras na sociedade global,
gerando teorias e especulações sobre seu papel possível em eventos apocalípticos. Essa relação entre riqueza, influência e teorias apocalípticas ilustra como a figura do homem bilionário se encaixa nas interpretações do anticristo, conforme discutido anteriormente. Para controlar e manipular as massas e ter ligações com a elite globalista, a maçonaria e até o satanismo, demonstrando que desejam dominar o mundo por meio de suas empresas e projetos espaciais, esses são apenas alguns exemplos de bilionários que já foram acusados de serem o anticristo. No entanto, é fundamental ressaltar que não há evidências concretas ou bíblicas que corroborem essas acusações. Elas se baseiam em interpretações pessoais ou distorcidas das profecias do Apocalipse. Portanto, é crucial exercer cuidado e discernimento ao lidar com tais discursos, pois podem gerar confusão, medo e ódio nas pessoas. A segunda teoria de que vale a pena explorar é a ideia de que o anticristo, que se apresentará como o grande salvador da humanidade no fim dos tempos, será na verdade um ser de outro mundo. Essa teoria baseia-se nos poderes enganosos e habilidades sobrenaturais que a Bíblia atribui ao anticristo e ao falso profeta, como fazer cair fogo do céu e até ressuscitar os mortos. Ao contrário da teoria do homem bilionário, esta interpretação considera o anticristo como uma entidade sobrenatural com origens extraterrestres. A ideia é que ele usará suas habilidades profissionais para se apresentar como um salvador da humanidade, conquistando a confiança de muitos. Essa teoria encontra apoio em algumas passagens bíblicas que descrevem atos poderosos realizados pelo anticristo e o falso profeta, o que pode ser interpretado como poderes sobrenaturais. Os críticos dessa teoria destacam que a interpretação das escrituras pode variar significativamente e que a ideia de um ser de outro mundo como o anticristo é altamente especulativa. É importante ressaltar que, assim como na teoria anterior, não há evidências concretas para sustentar essa visão, sendo baseada principalmente em interpretações e implicações pessoais. Portanto, ao explorar essas teorias, é essencial manter uma abordagem crítica e cética, lembrando que as interpretações das Escrituras podem ser variadas e sujeitas a diferentes pontos de vista. O estudo do Apocalipse e suas profecias é um campo complexo que requer discernimento e respeito por parte dos indivíduos. O livro de Gênesis na Bíblia relata vários encontros de seres humanos com entidades de outro mundo. Por exemplo, anjos caídos se materializaram e tiveram filhos com as filhas dos homens antes do dilúvio. Os anjos também visitaram a casa de Ló, quando ele e sua família viviam em Sodoma. E o próprio Deus visitou Abraão e Sara através de anjos, compartilhando uma refeição com eles, ao prometer-lhes um filho. Além disso, o Antigo Testamento narra momentos em que Jesus, identificado como o anjo do Senhor, interagiu com os homens em momentos cruciais da história de Deus. Esses relatos bíblicos fortalecem a teoria de que o anticristo poderia ser uma entidade que imita os feitos de Deus. A própria Bíblia nos alerta sobre tais enganos, como evidenciado no Evangelho de Mateus, capítulo 24, e na carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. Além disso, é crucial lembrar que outras culturas também mencionam a presença de visitantes de outros mundos em suas literaturas antigas. Esses relatos descrevem encontros entre seres humanos e entidades de fora da Terra, acrescentando camadas de complexidade e influência a essa narrativa. Essas histórias não apenas despertam a curiosidade, mas também levantam questões sobre o papel e a influência desses seres em diversas culturas ao longo da história. A reflexão sobre esses relatos pode nos levar a compreender melhor a natureza da relação entre o divino e a terra, assim como a complexidade da interpretação das escrituras sagradas. A teoria de um ser superior dotado de sabedoria e conhecimento avançado que conquistaria pessoas e líderes políticos como o grande líder da humanidade é intrigante. Essa imagem de um líder tão grandioso poderia, de fato, cativar a atenção, o amor e a devoção das pessoas. O mundo já tende a admirar indivíduos notáveis, seja por sua riqueza, beleza, fama, talento ou oratória persuasiva. Imagine o nível de idolatria que alguém tão sábio e carismático poderia gerar. Esse líder hipotético poderia oferecer respostas para questões fundamentais sobre a origem de todas as coisas e soluções para os problemas econômicos, políticos e sociais que frequentemente geram conflitos e ódio.
Certamente, ele seria visto como um Messias vindo dos céus, portador de paz e salvação. Esse cenário se alinha com as ambições de Satanás ao longo da história. A terceira teoria, de que o anticristo surgirá como um líder político carismático capaz de unir nações e prometer paz e destruição, também é debatida. Esse líder poderia encerrar conflitos duradouros e unir povos sob um único governo, cumprindo as profecias bíblicas, como a revelada em Daniel, capítulo 9, versículo 27. Essa teoria não apenas envolveria a atração de seguidores, mas também afastaria muitos da presença de Deus, cumprindo concretamente a profecia de um líder enganador nos últimos dias. É fascinante como essas teorias exploram diferentes aspectos do anticristo e as possibilidades de seu surgimento. A interpretação das Escrituras e a compreensão dessas teorias continuam sendo temas de interesse e discussão dentro das comunidades religiosas e acadêmicas. Analisaremos essa passagem de Daniel no capítulo 7. Ela oferece insights importantes que relacionam a figura do anticristo a um líder político. Aqui está a passagem e sua interpretação. O Senhor me deu a seguinte explicação: o quarto animal é um quarto reino que aparecerá na terra. Será diferente de todos os outros reinos e devorará a terra inteira, despedaçando-a e pisoteando-a. Os 10 chifres são 10 reis que sairão desse reino. Depois deles, outro rei se levantará e diferente será dos primeiros reis. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Essa profecia de Daniel sugere a ascensão de um quarto reino, representado pelo quarto animal, que será diferente de todos os reinos anteriores. Este reino, conforme a interpretação, poderia ser considerado um governo global poderoso liderado pelo anticristo. Esse líder se destacou por seu carisma, habilidade política e poder de convencimento, tornando-se uma figura dominante na escala global. A ideia de devorar a terra inteira simboliza o domínio desse líder sobre várias nações e governos, possivelmente por meio de conquistas militares, manobras políticas ou repressão. A parte que menciona que o anticristo falará contra o Altíssimo pode ser interpretado como uma tentativa desse líder de desviar a inspiração e a lealdade das pessoas de Deus. Ele pode procurar substituir o desejo divino por sua própria figura, tornando-se uma figura messiânica alternativa. Essa interpretação é consistente com a ideia de que o anticristo poderia surgir como um líder político que busca unir as nações sob um governo centralizado, possivelmente explorando as crenças e esperanças das pessoas para seu próprio benefício. É uma análise complexa e que gera muito debate dentro das comunidades religiosas. A quarta teoria, que sugere que o anticristo será um líder religioso extremamente influente, apresenta a ideia de que ele convencerá outras lideranças espirituais a se unirem na formação de uma única religião mundial. Ele usará milagres e sinais para conquistar a confiança de todos, apresentando-se como uma figura espiritual tão elevada que poderia parecer enviada por Deus. No entanto, essa aparência enganará a todos, já que ele será um impostor. Essa teoria encontra respaldo na passagem de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4, que adverte contra o engano e fala sobre o surgimento do homem do pecado, que se opõe e se exalta acima de tudo o que é considerado divino. Ele até proclama ser Deus. Essa passagem alerta os cristãos para que não se deixem enganar por falsos líderes espirituais. É importante destacar que essas teorias envolvidas no anticristo estão repletas de interpretações e especulações e são frequentemente debatidas em contextos religiosos e acadêmicos. A Bíblia não fornece uma descrição específica do anticristo ou deixa espaço para uma variedade de interpretações. A interpretação desses eventos à luz das passagens bíblicas, como aqueles mencionados na carta de Paulo aos Tessalonicenses, fornece uma visão intrigante das teorias relacionadas ao anticristo. Vou abordar mais detalhadamente esses eventos. Apostasia. A apostasia, ou seja, um afastamento ou abandono da fé em Cristo, é vista como um evento que ocorrerá antes da volta de Jesus, de acordo com os defensores dessa teoria. Isso está previsto como resultado da influência do líder religioso, que se autoproclamará Deus e fará com que as nações sigam seus novos mandamentos, rejeitando os mandamentos da Bíblia. Essa apostasia
representa um grande desvio da verdade e da fé cristã, revelação do homem do pecado. O segundo evento é a revelação do homem do pecado, também chamado de filho da perdição. Ele terá a ousadia de se colocar no lugar do Senhor no terceiro templo de Jerusalém, planejando realizar um sacrilégio terrível. Esse ato blasfemaria profundamente o nome e a santidade de Deus. Essa interpretação se alinha com a visão de um líder religioso impostor que busca o entusiasmo e a devoção das pessoas. Essas teorias também se relacionam com passagens do livro de Apocalipse, onde se menciona a primeira e segunda. A primeira besta é vista como um líder político e religioso que sofre uma ferida mortal e é curado, levando as pessoas a adorá-lo. A segunda besta, o falso profeta, realiza milagres em nome da primeira besta e ordena a criação de uma imagem para ser venerada. É importante ressaltar que essas interpretações envolvem uma análise complexa das Escrituras e são sujeitas a diferentes perspectivas. Muitos acreditam que essas teorias oferecem insights sobre eventos futuros, enquanto outros veem como interpretações simbólicas ou especulativas. A teoria que relaciona o anticristo à inteligência artificial é uma perspectiva muito contemporânea e interessante. Ela sugere que, devido ao crescimento da tecnologia e da inteligência artificial, a figura do anticristo poderia estar conectada a um sistema altamente tecnológico. Vamos explorar mais essa teoria. A ideia de que o anticristo poderia estar ligado a uma entidade tecnológica se baseia na crença de que a tecnologia moderna pode ser usada para enganar e controlar a humanidade. Nessa visão, o anticristo seria uma entidade que se aproveitaria dessas tecnologias avançadas para se fazer passar por algo divino ou sobrenatural, manipulando as pessoas. Essa teoria ganhou força devido ao rápido avanço da tecnologia e ao uso crescente de inteligência artificial em várias áreas da vida moderna. Alguns argumentam que a capacidade de criar realidades virtuais convincentes, a disseminação de informações falsas e o controle sobre as mídias sociais poderiam ser ferramentas poderosas nas mãos de uma figura como o anticristo. No entanto, é importante lembrar que essa teoria, como as outras, é uma interpretação especulativa das Escrituras e das tendências tecnológicas atuais. Ela é mais uma manifestação de constante busca por entender o que as profecias bíblicas significam em um mundo em constante evolução. A teoria que envolve a possibilidade do anticristo ser uma inteligência artificial e está relacionada ao projeto Blue Beam é bastante intrigante e especulativa. Vamos abordar os principais pontos dessa teoria. Manipulação de dados. Argumenta-se que uma inteligência artificial teria acesso a todas as informações e dados sobre as pessoas, o que permitiria manipular e influenciar suas decisões. A tecnologia avançada também possibilita conexões por meio de chips implantados e identidade biotecnologia, podendo alterar potencialmente a consciência das pessoas. Sinais e maravilhas falsas. A inteligência artificial teria a capacidade de criar falsos sinais e maravilhas, como hologramas e realidade virtual, para impressionar e iludir as pessoas. Esses eventos foram usados para exigir entusiasmo e levar as pessoas a seguirem a liderança do anticristo. Projeto Blue Beam. A teoria menciona o projeto Blue Beam, que realizou seria um plano da NASA para implementar uma nova religião mundial com o anticristo à frente. O projeto usaria tecnologias avançadas de projeção para simular a segunda vinda de Cristo ou a chegada de extraterrestres. O objetivo seria consolidar o controle sobre a humanidade, unificando o governo e a religião em um único sistema. As etapas do projeto Blue Beam mencionadas incluem a descredibilização de todas as religiões existentes, a projeção de hologramas religiosos no céu com mensagens em vários idiomas, a voz de Deus falando em diversos idiomas e a promoção de uma nova ordem mundial. É importante enfatizar que essa teoria é altamente especulativa e frequentemente considerada como uma teoria da conspiração sem base factual sólida. A ideia de uma inteligência artificial como o anticristo é uma interpretação contemporânea e polêmica das profecias bíblicas. Entendendo que você formou sua própria perspectiva sobre o anticristo e seu surgimento com base em seu estudo das profecias bíblicas. É importante lembrar que as interpretações das profecias podem variar entre pessoas e tradições religiosas. Independentemente das teorias sobre a identidade ou a natureza do anticristo,
A mensagem de vigilância e busca pela verdade espiritual é essencial. Como importante, a importância de retornar aos ensinamentos de amor e compaixão, bem como de permanência atenta aos sinais do tempo, é uma mensagem útil para os crentes. A discussão sobre profecias e o fim dos tempos é um tópico complexo e muitas vezes provocador de reflexão. O fundamental é manter uma fé sólida e praticar os princípios que promovem a estabilidade, a justiça e a solidariedade em todas as situações. É importante lembrar que, independentemente das interpretações e teorias sobre o anticristo, o cerne da mensagem cristã é o amor, a fé e a esperança em Cristo. Independentemente de quando ou como os eventos finais acontecerão, os princípios fundamentais do cristianismo se manterão. Afinal, Jesus nos ensinou a amar nosso próximo, buscar a justiça e compartilhar a mensagem do Evangelho. Nesse sentido, é vital que os crentes permaneçam dedicados a viver uma vida em conformidade com esses princípios, espalhando o amor de Cristo e satisfeitos no prol da justiça e do bem-estar de todos. Em tempos de incerteza, a fé e a compaixão são os pilares que nos guiam. Irmãos, lembramos que, independentemente das teorias e especulações sobre o anticristo e dos eventos finais, a mensagem central do cristianismo permanece inalterada. É uma mensagem de amor, compaixão e fé em Cristo que nos guia em nosso caminho espiritual. Em tempos de incerteza, nossa fé nos fornece esperança e orientação. Pedimos que compartilhem este vídeo com outros que possam se beneficiar dessa discussão e encorajamos vocês a se inscreverem no canal para receberem mais conteúdo Histórias da Bíblia. Não se esqueça de dar um like se achar este vídeo útil e não perca o próximo vídeo que abordará tópicos importantes sobre a Bíblia para sua caminhada espiritual. Continue buscando a verdade, praticando o amor e a justiça e permanecendo vigilantes. Que a paz e as vitórias de Deus estejam com todos vocês. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.